Bom dia, pessoal. Vou começar a gravar uns videozinhos. Os acadêmicos lá da UFG me deram essa ideia, eu achei ela muito interessante. Então eu vou começar a gravar algumas coisas, alguns temas relacionados à cirurgia robótica, à urologia, ao processo de capacitação da cirurgia robótica, para vocês terem mais conhecimento e verem os benefícios da cirurgia e irem adquirindo informação, tá bom? Então, alguns vídeos vão ser voltados mais para acadêmicos de medicina e médicos já formados, mas também sem deixar de lado trazer informações relevantes para os pacientes. Uma coisa muito questionada e perguntada não só pelos acadêmicos, mas por médicos já formados, em relação à certificação da robótica, esse treinamento, sabe? Então, assim, para se tornar apto a manusear e operar via robô, nós temos todo um protocolo, todo um caminho a ser seguido. Inicialmente, você já deve ser cirurgião, obviamente, e normalmente ter uma subespecialidade na maioria das vezes. Não é obrigatório essa sub, mas o RQE, o registro de cirurgião, sim. Existem algumas maneiras de fazer essa certificação e esse treinamento. A que eu fiz foi diretamente pela Intuitive, que é a empresa que é dona, que tem a patente do robô que eu uso, que é o Da Vinci, que é o mais utilizado e o único que nós temos aqui em Minas Gerais, mas atualmente existem outras certificações. Alguns hospitais já têm as suas certificações próprias. Qual que é a vantagem de fazer a certificação da Intuitive? Ela é um pouco mais longa, um pouco mais trabalhosa, mas ela tem uma vantagem que ela é de validação internacional. Então, ela é mais ampla. Eu posso ser proctor, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, em outro estado, eu posso ser proctor em outro lugar e ela vale para isso. E em alguns lugares, essas certificações só do hospital, elas são válidas somente naquele hospital. A certificação, ela tem um passo a passo, então nós temos um treinamento no Mimic, que é uma plataforma como se fosse um simulador de avião, mas é um simulador de procedimentos cirúrgicos, que ele vai te treinar, você vai ter essas simulações realísticas, não no paciente, então numa plataforma virtual. Após passar habitualmente por um período longo, nessa certificação da Intuitive são pelo menos 100 horas, e tirar uma nota mínima em cada etapa dessas provas, você passa para a segunda etapa, que é a prova teórica. A prova teórica é sobre conhecimento geral e conhecimento de robótica, e depois tem uma terceira etapa que você, no meu caso, eu fui para o Rio de Janeiro, mas você tem alguns lugares que você pode fazer essa prova, Bogotá, em Houston, Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte não tem, pela Intuitive. Você vai lá e você faz uma prova prática, você faz um procedimento robótico e um porquinho, tá? Um porco vivo. Esse treinamento, esse procedimento no animalzinho, ele visa ver se você está apto a fazer um procedimento assim, que é diferente no real, né? Que sangra, a anatomia muda. Então, no meu caso, eu fiz um reimplante de ureter, uma ureterectomia e uma nefrectomia nesse porquinho, sob supervisão. Passou dessas todas as etapas, você então está apto a começar a sentar no robô, no dock do robô, e começar a operar o paciente. Mesmo após tudo isso, você começa a operar com supervisão de um proctor. O proctor é uma pessoa que a empresa vai te ceder, você vai convidá-lo como proctoria para que você faça seus primeiros casos sob supervisão desse proctor. Porque é muito importante que você tenha o domínio do robô para atingir os resultados que a gente consegue nele. Então esse proctor, habitualmente pela SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, ele tem que te acompanhar pelo menos os primeiros 11 casos seus. O proctor, normalmente, ele tem que ter no mínimo 50 casos. Eu já sou proctor, eu já consigo proctorar outras pessoas porque eu tenho um N muito maior do que esse já. Então, vocês conseguem ver que não é fácil, né? É trabalhoso, exige uma formação prévia, 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia, 3 anos de uros, estar apto a operar o robô, ter volume robótico, treinamento, proctoria, para depois você virar proctor. Então, assim, os resultados são bons pela tecnologia, obviamente, mas são bons para os profissionais que são muito treinados, muito capacitados para isso. A dor em relação ao treinamento, isso no último modelo, que ainda não tem no Brasil, mas já tem nos Estados Unidos, tem sido um objetivo de mudança, é que o robô ele traz vários benefícios, profundidade, precisão, maior amplitude de movimento, mas ele não consegue nos dar o tato. Então, assim, eu estou manuseando o robô com o dedal, e eu não sei se aquela estrutura é dura ou não. Então eu tenho que ter essa percepção visual. Eu tenho que ver que assim, olha, ela não está movendo como eu achava que ela devia mover. Para que você consiga ter essa precisão do robô, mesmo sem tato, somente com o seu visual e o seu conhecimento anatômico prévio. Então isso
demanda esse treinamento, além de outras coisas de anatomia e conhecimento médico, cirúrgico e urológico em geral, tá bom? Vale a pena? Sim, vale muito a pena a gente fazer. Os resultados são excelentes. Hoje eu tive uma notícia de um paciente assim, que eu operei ele tem 10 dias, tirou a sonda ontem. Claro que cada paciente é um paciente, mas ele mandou mensagem: Guilherme, fez cirurgia de câncer de próstata. Não usei fralda nem 24 horas, já estou continente, tive 2 ereções. Então, assim, isso para a gente é uma notícia muito boa, que é o que a gente consegue ter associando a tecnologia a um profissional capacitado, treinado, e por isso que eu bato muito na tecla. Corra atrás do profissional, você vai ser tratado para câncer, mas não é só a tecnologia que faz diferença. Olha o currículo, olha avaliações do Google, olha o histórico dele, vai na consulta, procure saber mais sobre ele para você estar em boas mãos e ter um resultado mais satisfatório. Em relação ao controle do robô, depois eu vou postar uns videozinhos interessantes para vocês verem. Nós controlamos 2 dedais, pelo menos no robô da Intuitive, no Mimic. Esse dedal ele tem um botãozinho de cada lado, então são 2 dedais, um em cada mão, com 2 botõezinhos. E no pé, vocês vão ver que nós controlamos vários pedais. Então nós temos ali em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedais, que a gente vai pisando com o pé direito e com o pé esquerdo, e com isso a gente consegue controlar os 4 braços do robô ao mesmo tempo, a ótica, mudar de braço para braço com a embreagem e os movimentos serem mais precisos. Então realmente exige uma destreza muito boa. Eu sou ambidestro, então assim, eu acho que isso facilita você conseguir dar o ponto com a mão direita e com a mão esquerda, e exige esse treinamento mais prolongado para você atingir resultados tão satisfatórios como eu e como a gente tem conseguido, tá bom?